Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar início ao capítulo número 3, denominado Da Volta do Espírito, Extinta a Vida Corpórea, a Vida Espiritual. Esse capítulo está contido na parte segunda do Livro dos Espíritos. Essa parte se denomina Do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. O primeiro tema que nós temos nesse capítulo é a alma após a morte. Depois nós vamos tratar da individualidade também, da vida eterna, de muitos assuntos que são extremamente importantes, a perturbação espiritual, que estão contidos nesse capítulo. É um capítulo muito importante para a nossa compreensão, a gente precisa estudar ele com bastante atenção, aos poucos, refletindo, né? E hoje nós vamos tratar apenas de uma questão, que é a questão 149, que é a primeira questão deste capítulo. Esta questão pergunta o seguinte aos espíritos, né? Kardec pergunta o seguinte: que sucede à alma no instante da morte? E a resposta dos espíritos é a seguinte: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Esta questão, aparentemente, ela nos traz uma simplicidade ou uma facilidade, talvez, de compreender ou de entender o que está sendo dito. Né? Acho que todos nós temos esse sentimento, né, de que é uma resposta direta que nos traz a resposta direta para uma questão tão profunda quanto esta. Né? Que sucede à alma no instante da morte? Só que essa questão, ela pode ser abordada sob diferentes aspectos, né? Por exemplo, a gente poderia tratar do que sente o espírito, ou seja, das suas sensações. Então, lá no livro O Céu e o Inferno, temos, por exemplo, um capítulo na parte segunda que trata, né, do passamento, né, dessa passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Mas, hoje, aqui nesse estudo, nós vamos tratar de questões um pouco mais voltadas às consequências que advêm, né, desta compreensão. Ou seja, se nós sabemos que voltamos a ser espíritos e voltamos à nossa pátria espiritual, quais são, portanto, as consequências deste entendimento na nossa vida? Né? E acho que esse é um assunto muito rico para nós, porque nos faz ou nos traz reflexões muito importantes que têm a ver com o nosso comportamento, com as nossas questões morais, o esforço que nós despendemos para nos melhorarmos, né? Ou seja, para fazermos a nossa reforma íntima, a construção de nós ou das boas obras dentro de nós. Então, é sob esse ponto de vista que nós vamos fazer essa reflexão, né, dessa questão. Então, para a gente começar, né, vamos tentar entender por partes esta questão, ou a resposta. Né? Aqui os Espíritos nos dizem o seguinte, né, que nós, quando voltamos, ou quando nós encerramos a nossa passagem temporária, né, temporária na vida corporal, nós voltamos ao mundo dos espíritos. Né? De onde nós nos apartamos, ou seja, de onde nós nos separamos momentaneamente. Quer dizer, né, existia um lugar anterior, que é o mundo dos espíritos, que precede a existência da nossa vida material, né, e que continua a existir após a morte do corpo físico. E isso nós já sabemos, porque lá na questão 85, né, Kardec pergunta assim: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Os espíritos já nos tinham dito, o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Portanto, né, aqui nós entendemos que nós nos separamos por um período, que é a nossa existência corpórea, nós passamos uma vida no mundo material ou no plano físico, né, e a partir do encerramento desta passagem, que é temporária, nós voltamos à pátria espiritual. Ok, entendemos o que é isso. Né? Não precisava nem ser tão redundante, né? Porque a própria questão ela é muito clara para nós. Só que, né, ao mesmo tempo que nós compreendemos, vem algumas questões. Se eu sei disso, o que eu faço, ou como eu me comporto, ou quais são as características que eu cultivo na minha vida que me vão fazer ser mais feliz nesta vida futura? Não é assim? Né? Se nós estamos compreendendo que nós vamos voltar para um lugar, o que nós estamos levando para lá? E essa que é a reflexão que eu acho que é muito importante de ser feita e que pode ser que muitos de nós passemos, né, por longos períodos sem refletir maduramente sobre esta questão. E é interessante, né? Eu peguei aqui uma parte, né,
do Evangelho de João, em que uma frase de Jesus que eu acho que é muito, um questionamento que ele faz, né, que é muito rico para a gente, né? Ele fala o seguinte: se digo a verdade, por que não creem em mim? E a gente pode trazer este mesmo questionamento para esses ensinamentos que nós estamos tendo contato. Os espíritos, né, todos esses espíritos superiores que nos trazem esse conhecimento, estão trabalhando para Jesus, né? A obra dos espíritos está sob as ordens, a responsabilidade, sob os olhares, né, de Jesus. Nós sabemos disso, porque ele mesmo nos havia prometido enviar o Consolador prometido, né? Então, o Espírito de verdade que nos trouxe esta obra magnífica, né, que nos esclarece tanto, que nos consola tanto, que volta ou que traz novamente os verdadeiros significados dos ensinamentos de Jesus e, além disso, né, traz outros desdobramentos, traz outros esclarecimentos acerca daquilo que naquela época ele não pôde ser mais claro, mais específico, dado o nosso progresso espiritual naquela época. Então, agora, tendo um pouco mais de capacidade de compreensão, de razão, nós então temos a possibilidade de compreender esses raciocínios. Então, ele pergunta para nós ainda hoje, né? Se eu digo a verdade, por que vocês não creem em mim? Quer dizer, se nós sabemos que nós vamos voltar para lá, por que então nós muitas vezes permanecemos estacionários em muitos dos obstáculos que ainda existem dentro de nós? Esta é a grande questão, né? Obviamente que muitos de nós estamos nos esforçando, fazendo o melhor para vencer todos aqueles obstáculos e aquelas mazelas que nós temos dentro de nós. Isso é verdade. Mas pode ser que nós, enquanto, por exemplo, espíritas, mesmo tendo o contato com esses ensinamentos todos, muitos de nós também podemos não nos preocupar o suficiente com as reformas que vêm ou que nós somos convidados a fazer, as reformas dentro de nós. Pode ser que muitos de nós ainda não estamos convencidos ou tocados no verdadeiro sentido de todos esses ensinamentos que nos são trazidos para fazer aquilo que é o melhor para nós enquanto espíritos, no sentido de nos melhorarmos, né? Esses são os propósitos, não apenas uma compreensão da parte filosófica, né? Então, são questões muito importantes a serem ditas, ou serem feitas, né? Para trazer um pouquinho mais de embasamento para esse raciocínio que nós estamos trabalhando e construindo aqui hoje, né? Eu vou trazer uma passagem aqui, uma frase do Manuel Filomeno de Miranda, que está lá no livro Sexo e Obsessão, no capítulo 24, Despedidas, né? É o último capítulo aqui deste livro, e lá são feitos apontamentos muito, muito interessantes para os espíritas, né? Ele diz o seguinte aqui: o conhecimento do espiritismo aumenta a responsabilidade do indivíduo, porque dá-lhe os instrumentos hábeis para a transformação íntima para melhor, demonstrando-lhe a continuidade da vida após a morte física e os resultados que advêm da conduta mantida antes da desencarnação. Dessa maneira, a doutrina tem por meta liberar o ser humano da ignorância e do mal, abrindo espaços para a instalação do bem e do conhecimento que felicita, ao tempo que impulsiona a ação dignificadora, através da qual é possível a paz com a própria consciência. Não basta saber, torna-se imprescindível aplicar de maneira útil o conhecimento que possa auxiliar ele próprio e o progresso da sociedade. Então, a gente podia até terminar o nosso estudo colocando esse raciocínio do Manuel Filomeno de Miranda como uma reflexão para essa questão proposta no Livro dos Espíritos. Porque se nós sabemos que nós vamos voltar para a pátria espiritual, como que nós então nos comportamos na nossa vida, já que os resultados que nós vamos obter, ou seja, a felicidade ou a infelicidade que estará dentro de nós, o que nós iremos colher, né? Se essa felicidade ou infelicidade é o resultado da nossa conduta antes da desencarnação, como então que nós estamos nos comportando hoje, né? Então, estes entendimentos, como ele colocou aqui, né, são muito importantes, né? Porque a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece, ela nos dá os ferramentais para abrir as nossas próprias consciências a respeito daquilo que nós podemos fazer em favor de nós mesmos, no sentido de construir o reino de Deus, a paz dentro de nós. E é isso que nós vamos ter lá no plano espiritual, se nós fizermos aquilo que cabe a nós fazer.
dentro das nossas capacidades e dentro daquilo que nos foi colocado como responsabilidade. Né? Se nós colocarmos isso tudo, aquilo que nos foi concedido como empréstimo, né, os nossos talentos, a favor dos outros, tentando fazer com que isso auxilie o progresso dos demais, ao mesmo tempo que nós também progredimos, ou seja, negociando os nossos talentos, então quer dizer que nós estamos cumprindo aquilo que nós podemos fazer de melhor. Então, como resultado, a nossa consciência estará tranquila, porque fizemos aquilo que podemos. Do contrário, quando nós malbaratamos o tempo que nos foi colocado, que nos foi disponibilizado para o nosso adiantamento e em benefício dos demais, a consciência que nós teremos daquilo que nós fizemos na nossa vida encarnatória, na nossa vida material, né, na nossa última encarnação, ela será então o nosso juiz, né, dizendo para nós mesmos aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então é muito importante, né, que não apenas que a gente compreenda essa questão, né, dessa filosofia espiritualista, mas que também nós coloquemos, né, de maneira a auxiliar o nosso progresso, através da nossa transformação. Lembremos-nos que estamos todos aqui num mundo de provas e expiações, né, que está passando por uma transição, mas e já que nós estamos nesse mundo de provas e expiações, nós temos que compreender que o nosso progresso até então alcançado está condizente com esta classificação. Somos ainda espíritos, né? Muito ainda lá embaixo na escala de progresso espiritual. Né? Temos muito a progredir ainda. E, portanto, né, todos nós aqui temos mazelas a serem tratadas, a serem melhoradas, a serem eliminadas de nós, através do trabalho, através do nosso esforço na caridade, de nos colocarmos em favor do próximo, de trabalharmos em silêncio dentro de nós, em todos os momentos, em todas as nossas situações do nosso dia a dia. Esse é o grande desafio, porque não é fácil. Na verdade, né, até vou mudar minha palavra, isso nos exige esforço, nos exige trabalho. Então é trabalhoso para nós. Mas nós podemos conseguir, dado que nós tenhamos, né, boa vontade, nós tenhamos, né, perseverança, resiliência, que a gente consiga ser um pouco mais humilde nos momentos em que nós somos colocados em prova. Né? Então, cada um vai ter os seus pontos fracos ou aquelas questões a serem trabalhadas no dia a dia, dentro de cada um. Né? São as nossas lutas internas, cada um vai ter a sua. Né? E através de um esforço de tentar se melhorar, essas questões se tornam também um pouco mais aparentes para a gente. E é aí que o nosso esforço, né, a cada dia, ele nos auxilia a nos sentirmos mais felizes a cada dia que passa, porque a gente vai vendo que é possível também vencer cada um desses obstáculos. Nem sempre a gente vai conseguir. Vão ter dias em que nós vamos nos sentir fracassados em termos de não ter conseguido, né, passar por uma aprovação que nos veio. Mas, a cada dia, uma nova oportunidade, assim como as nossas encarnações. Aquilo que nós não conseguimos cumprir em uma encarnação, nós podemos construir em uma próxima. Né? Mas o esforço que nós despendemos hoje em favor desse progresso vai nos trazer uma riqueza interior muito grande. Né? Lá, onde? No mundo dos espíritos, quando nós voltarmos para lá. Porque esta felicidade, né, e essa consciência de que nós fizemos o melhor, ela vai ser bem clara para todos nós, lá no plano espiritual. De toda forma, à medida que nós nos esforçamos e vamos construindo, né, toda essa obra dentro de nós durante a nossa própria vida física, né, isso também já vai construindo essa paz e essa felicidade dentro da gente. Além disso, outras consequências, né? Quando nós nos esforçamos no bem, quando nós tentamos fazer o bem para aqueles que estão ao nosso redor, nós também vamos tendo a oportunidade de sermos ajudados, de que os bons espíritos se aproximem da gente, nos auxiliando a caminhar com mais segurança, com mais firmeza. Não é que eles vão tirar as provas da gente, porque nós precisamos passar por elas. Do contrário, onde estaria o nosso mérito? Mas eles vão nos auxiliando a exercer melhor ou de maneira melhor o nosso livre-arbítrio para tomar as escolhas corretas. Né? E aí, tomando essas escolhas, os nossos trabalhos, né, que vão aparecendo, ou seja, as nossas obras que vão aparecendo para serem construídas dentro de nós e ao redor de nós, vão sendo colocadas e vão sendo os instrumentos pelos quais nós vamos nos exercitando. Né? São os meios pelos quais nós vamos fazer o bem ao próximo e a nós mesmos. E esse bem, né, construído dentro de nós, resulta em uma felicidade que nós, então, construímos como sendo a nossa verdadeira propriedade. E é isso que nós vamos levar para a pátria espiritual. Vamos
continuar a ser nós mesmos. E é isso que a gente precisa compreender como resultado, né, destes ensinamentos que os Espíritos vão nos trazer. Muito importante, né? Então, eu queria também, a partir deste nossa reflexão, né, trazer alguns pontos que são destacados por Kardec lá no Livro dos Médiuns. Porque lá no Livro dos Médiuns, ele fala sobre como que os próprios espíritas, né, eles se comportam, né, mediante ao contato com esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento que nós estamos tendo da doutrina espírita. Né? Interessante. Vamos dar uma olhada aqui sobre uma característica, né, de vários tipos, vamos dizer assim, né, de espíritas ou de pessoas que tiveram contato com a doutrina espírita. Né? Isso está lá no Livro dos Médiuns, na primeira parte, Noções Preliminares, né, no capítulo 3, que fala do método. E aí, nesse capítulo número 3, né, no item número 28, o Kardec ele traz uma classificação, vamos colocar assim, né, uma classificação dos espíritos. Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque, mais uma vez, né, se esse tipo de conhecimento ele nos é apresentado, como que nós, então, poderíamos nos colocar, ou quais as consequências, ou quais as atitudes que nós poderíamos tomar a partir desses conhecimentos que nos são apresentados? Então, daqueles que tiveram contato com a doutrina espírita, seja através dos conhecimentos que são apresentados, seja através do estudo, seja mesmo através das reuniões mediúnicas, né, uma vez que ele foi no centro espírita, por exemplo, né, quais são as consequências disso tudo que ele observa? E aí Kardec traz uma série de características. Né? Ele fala sobre os espíritas experimentadores, né? Ele fala sobre os espíritas imperfeitos, ele fala sobre os verdadeiros espíritas ou os espíritas cristãos e os espíritas exaltados. Né? Então, o que representa esses grupos de espíritas, né? Que, portanto, têm contato com a doutrina, né? E o que eles fazem com esses conhecimentos, essas informações que lhes são apresentadas? Interessante de saber isso, porque a gente pode ter uma noção de como que nós nos comportamos frente àquilo que nos é apresentado como conteúdo da doutrina espírita. Vamos ver o que ele fala aqui sobre o primeiro grupo, né, que são os espíritas experimentadores. Esses são os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Apenas isso. Né? Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Então, tem alguma questão moral relacionada a isso? Né? Ou seja, eles acreditam nas manifestações, mas como consequência, o que este contato traz como mudança moral dentro dele? Né? Aqui nenhuma. Vamos ver o que o segundo fala. Os que no Espiritismo veem mais do que fatos, né, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso que se conserva cheio de si, o invejoso e ocioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então, é um pouco mais do que o primeiro, porque eles compreendem a parte filosófica, né? Eles admiram a parte filosófica, né? Mas também não praticam, né, os ensinamentos morais que daí são decorrentes. Né? Ou seja, insignificante ou nula é a influência que esses ensinamentos, né, que são trazidos pelos espíritos, exercem nos nossos caracteres. Ou seja, será que esse tipo de questão aqui, né, será que essa questão ela está influenciando o nosso comportamento, o nosso caráter? Será que os conteúdos que nós temos tido contato, será que eles nos influenciam positivamente? Essa é a grande questão. Essa é a reflexão ou o ponto de vista que nós estamos adotando para interpretar esta questão. Né? Então, isso aqui é muito importante. Esse número 2, ele tem que ser observado com um pouco mais de atenção. Porque talvez este tipo de comportamento seja o mesmo que nós tivemos durante esses 2000 anos que se passaram, só que com relação aos conhecimentos ou aos ensinamentos que Jesus nos deixou. Né? Seria como se fosse os cristãos imperfeitos. Né? Porque os conhecimentos, talvez, que nós tivemos contato nesses 2000 anos, influenciaram um pouco no nosso comportamento. Senão, nós talvez não estivéssemos aqui no mundo ainda de provas e expiações, resgatando, muitas das vezes, dívidas, né, que nós conservamos para trás. Mas, hoje nós temos nova oportunidade. Né?
Então, por exemplo, no item número 3 aqui, né, onde se fala dos espíritas, os verdadeiros espíritas, ou melhor, dos espíritas cristãos. Olha só que interessante, né? O que é nesse 3? Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes, lembra aqui, né, do momentaneamente, né, momentaneamente, né? Então, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedece. Né? Esses, portanto, são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Né? Então, inclusive aqui, né, a gente tem aquela questão lá no Livro dos Espíritos sobre a moral, o que é a moral, né? É a regra do bem proceder. Então, é aqui o lugar em que a gente quer estar, né, que a gente precisa se esforçar, todos nós, para que nós possamos ser os verdadeiros espíritas, ou melhor, os verdadeiros cristãos, espíritas cristãos, onde esses ensinamentos que nos são aproveitados refletem de maneira positiva no nosso comportamento, onde a gente tem a oportunidade, a consciência e a responsabilidade daquilo que nós fazemos, dos nossos atos, dos nossos comportamentos, né, da nossa conduta, como que nós procedemos em relação aos outros, em relação a nós mesmos, em relação a Deus. E isso é muito importante. Portanto, esse tipo de ensinamento aqui, nós estamos tendo contato, que veio lá dos Espíritos, sob os olhares do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, esse tipo de ensinamento deve, então, ser tratado ou recebido por nós com muito carinho, com muita seriedade e com muita reflexão, para que nós possamos nos melhorarmos, né? Que é esse que é o propósito da nossa encarnação. Né? E há também, Kardec coloca, por fim aqui, né, os espíritas exaltados. Né? Vamos ver o que é isso, né? O que são espíritas exaltados? A espécie humana seria perfeita se nunca tomasse senão o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em Espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se, com extrema facilidade e sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos adeptos para convencer a quem quer que seja, porque todos com razão desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa-fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, e antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isto não é justo, nem racional, mas, como se sabe, os adversários do Espiritismo só consideram de bom que late a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Então, isso é muito importante da gente refletir também, porque nós temos também responsabilidades, quando nós temos esse contato com esses ensinamentos, de também colocar isso em favor do próximo. Se, mesmo com, às vezes, boa intenção, né, às vezes a gente pode atropelar um pouco as coisas, né, a gente pode, como ele está colocando aqui, né, ser o espírita exaltado, mas a gente precisa ter um bom senso, ter uma compreensão correta daquilo que nos é apresentado, para que a gente também não acabe prejudicando a causa do espiritismo. Mas, né, como nós estamos vendo, como própria indicação do Kardec, né, é importante que a gente sempre estude as obras básicas do Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, esse conteúdo aqui do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem a Gênese, tem também o Céu e o Inferno. São as obras básicas. Tem as outras, né, que complementam, né, as obras póstumas, né, tem a Revista Espírita, e tem também, né, os livros que compõem, né, as obras que foram psicografadas por médiuns como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, né? Espíritos que nos trouxeram muitos esclarecimentos. Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, né? Humberto de Campos.
são espíritos que nos trouxeram muitos esclarecimentos. Esse material aqui eu vou deixar para a gente, para uma futura consulta, né? Tem 2 passagens que eu coloquei aqui do Evangelho, mas, para terminar este estudo de hoje, né, eu só vou comentar aqui, né, dessa parte aqui do Evangelho, em que Jesus, né, ele já falava disso que nós estamos discutindo aqui hoje, né, há 2000 anos, onde Jesus falava para os fariseus, por exemplo, sobre as mudanças que eles não faziam dentro de si, mas que se preocupavam apenas com o exterior, né? Então, Jesus questionava o comportamento desses fariseus, né, dos saduceus, dos fariseus, ou seja, daqueles que tinham o conhecimento das leis de Deus, mas que dentro de si não implementavam mudanças dignas de serem chamados de filhos de Deus, né? E é isso que nós temos que também nos preocupar, porque nós temos muitos ensinamentos que nos são colocados, mas que nós precisamos nos atentar para que esses entendimentos, esses conhecimentos, reflitam positivamente dentro da gente, né? E aqui, por exemplo, né, vou colocar só uma parte aqui, né, do Evangelho de Lucas. Ele fala: enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Ou seja, um ato exterior, né? Disse-lhe, porém, o Senhor, né, esse ato aqui de lavar a mão seria algo considerado como, né, necessária a purificação para aquele momento, né, do jantar. E aí Jesus disse, né, vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Né? Então, aqui Jesus questiona o que nós estamos fazendo com os ensinamentos que nos são trazidos, se isso reflete dentro da gente. Porque há 2000 anos ele vem nos alertando sobre as questões exteriores. Né? Há quantos anos, né? Quantos 1000 anos nós estamos pegando desses conhecimentos que nos são trazidos, que serviriam para o nosso adiantamento, mas nós continuamos, muitas vezes, apenas em atos exteriores, né? Achando que isso é o suficiente. Mas não. E a doutrina dos espíritos vem nos esclarecer isso de muitas e muitas maneiras. Como, por exemplo, é isso aqui. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, se nós estamos já sabendo que vamos voltar para lá, é necessário que este conhecimento reflita hoje nas nossas ações, para que lá na frente nós possamos colher bons frutos, né? Bom, meus amigos, fica então essa reflexão. Esse material eu vou deixar lá para todos, né, poderem fazer o download. Vai ficar no link da descrição do vídeo, né? Muito obrigado por nos terem acompanhado aqui hoje, né? Foi mais um estudo de reflexão também, mas acho que é importante a gente refletir, né? Nos próximos estudos, nós vamos nos aprofundar nesse capítulo, né? Na individualidade, na comprovação da individualidade, na vida eterna, nas perturbações espirituais. Vamos trabalhar também alguns dos relatos que estão lá no livro O Céu e o Inferno, né? Então, lá no livro O Céu e o Inferno, temos na segunda parte vários relatos de espíritos que contam como eles se encontram, ou se encontravam, né, na época, no plano espiritual. Qual era a sensação, qual era o sentimento que eles tinham ali naquele relato. Então, vão ter espíritos felizes, espíritos medianos em termos dessa felicidade, né, espíritos com coração endurecido, né, vão falar de diversas de categorias, né, vamos colocar assim, de espíritos que relatam a sua condição lá no plano espiritual, depois da sua existência no mundo corpóreo, que é temporário, assim como nós estamos passando aqui hoje. Mas muito obrigado, então. Fiquem esse convite, né, para ler lá essa segunda parte do Céu e Inferno. Muito obrigado por nos terem acompanhado em mais um estudo. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos.